Hoje vamos dar continuidade então ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Na segunda parte nós já estamos no capítulo 15. Como podemos encarar o passe magnético no campo espírita do ponto de vista da medicina humana? Quer dizer, como é que a gente vai olhar o passe sobre as células corporais? E a resposta abrange uma série de termos técnicos na área da medicina que nós vamos apresentar então a vocês. Em verdade, para conseguirmos alguma ideia precisa no dicionário terreno com respeito ao poder do fluido magnético, que constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade, será interessante figurar o nosso veículo de manifestação como sendo o estado orgânico em que nos expressamos na condição de espíritos imortais, em multifária graduação evolutiva. Semelhante esfera celular, para nossa conceituação mais simples na técnica fraseológica das criaturas encarnadas, pode ser dividida em duas partes essenciais. O hemisfério visível, que é o corpo somático ou campo somático, e o hemisfério, por enquanto, invisível na Terra, ao sensório comum. O que é o sensório comum? É a visão, a audição, a olfação, o paladar e o tato, que são os nossos sentidos, ou campo psicossomático. Então nós não vemos a mente, nós vemos o cérebro, mas nós não vemos a mente ainda, né? E o que significa esse ainda é bastante expressivo, porque depois que nós desencarnamos, a mente ela começa a se expressar pelas questões vibratórias e nós temos condição de saber o que o indivíduo está pensando ou como ele está vibrando, né? Nem todos os espíritos, obviamente, os mais adiantados, né, ou evoluídos. No primeiro, ou seja, no corpo físico, temos o comboio fisiológico tangível, capaz de oferecer positivos elementos de estudo à perquirição histológica. O que é uma perquirição histológica? É quando você corta uma parte qualquer do seu tecido corporal, né, do seu músculo, por exemplo, em cortes ultra finos e consegue observar o formato da célula, a composição da célula usando a microscopia. Se for uma microscopia óptica, você vê o formato da célula. Já uma microscopia eletrônica te permite verificar o componente da célula. Então, usando essa expressão, comboio fisiológico, né, que vai nos fornecer elementos de estudo, a análise histológica significa isso, né? No segundo, ou seja, na mente, encontramos o perispírito da definição kardeciana, ou corpo espiritual, que preside a todas as formações do cosmo físico. Ou seja, o perispírito, ele começou lá nos animais primitivos, nós vimos isso durante o livro, e foi evoluindo da mesma forma que o nosso corpo físico também. Bom, então nós estamos vendo aqui nessa figura a aplicação de um passe por esse médium, liberando o seu magnetismo em direção a esse paciente. Ou seja, existe um perispírito que se expande e ele transfere fluido vital a essa criatura, mudando então as suas reações celulares. Observando assim o carro de exteriorização da inteligência por um estado orgânico, ou seja, o nosso corpo físico, olhando o nosso organismo, perfeitamente estruturado em sua base de comportamento, é fácil interpretar-lhe os órgãos como províncias diferenciadas entre si. Estado de São Paulo é um estado, eu vou falar província ou estado. Província era a época de André Luiz, hoje nós temos aqui uma divisão de estado. Nós temos uma característica no estado de São Paulo,
outra característica no estado do Amazonas, outra no estado da Bahia, outra característica no estado do Rio Grande do Sul. E ele vai fazer analogia a essas situações. Cada estrutura corporal tem uma característica própria. Então, vamos lá. É fácil interpretar-lhe os órgãos como províncias diferenciadas entre si, não obstante conjugadas em sintonia de ação para os mesmos fins, e apreciar-lhes os milhões de células como entidades microscópicas em comunidades distintas, como povos infinitesimais a se caracterizarem por atividades específicas. Então, essas comunidades maiores seriam os órgãos formados por pequenas colônias de células ou formado por células com atividades específicas na função de cada um desses órgãos. Então, ele vai mostrar nessa figura para a gente o sistema hemático ou sistema circulatório. Nós temos grandes vasos que estão representados em vermelho, que são chamados de artérias. As artérias podem ser palpadas e nós conseguimos pegar a pulsação dentro de uma artéria. É nela que o coração joga o sangue. Então o fluxo é um fluxo com uma grande força, acaba gerando o que nós chamamos de pressão arterial e tem pulsação. Já a veia, que é o que está marcado em azul, e usam-se essas cores porque existe uma diferenciação na cor do sangue. O sangue, quando ele sai do coração, do pulmão, vai para o coração e é distribuído para o tecido, ele é carregado de oxigênio, então a coloração dele é um pouco mais vermelha, é um vermelho mais vivo. E quando ele deixa o oxigênio nos tecidos periféricos e volta até o coração para em seguida passar para o pulmão e sofrer novo processo de oxigenação, ele, quando perde o oxigênio, ele adquire uma cor mais azulada, mais escura. Daí as representações nos livros de anatomia e de fisiologia dessa coloração. A artéria representa-se por vasos vermelhos e o sistema venoso, que traz de volta o sangue de todos os tecidos até o coração, representamos então por vasos azuis. Lógico que não são só esses vasos aqui desenhados, nós temos quilômetros e quilômetros de vaso sanguíneo. Existe só uma curiosidade para o grupo, existe uma fisiologista chamada Elaine Mariebe. Ela diz que a cada meio quilo de gordura que nós aumentamos, nós produzimos mais 300 quilômetros de vaso sanguíneo. Ou seja, se colocássemos todos eles alinhados um ao redor do vaso maior até o mais ínfimo deles, o mais fino, nós teríamos uma extensão de 300 quilômetros de vaso para cada meio quilo de gordura. Paralelo a esse sistema, nós temos um outro sistema corporal que auxilia o funcionamento do circulatório, mas não faz só isso. Ele vai produzir a linfa e vai cuidar do nosso sistema de defesa, vai participar das defesas orgânicas. Esse sistema é chamado sistema linfático e há uma grande concentração de nódulos nesse sistema que são chamados de linfonodos. Esses linfonodos são as regiões onde existe, vamos dizer assim, uma verdadeira guerra contra bactérias, vírus e as nossas células de defesa, retendo esses organismos e tentando destruí-los. Eventualmente, isso é muito visível em criança, quando a criança machuca abaixo do joelho, logo atrás do joelho, na parte posterior do joelho, surge uma íngua. A íngua indica que existe uma intensa atividade desses gânglios, desses linfonodos, para segurar o agente bacteriológico que entrou pelo corte que foi feito na pele. Às vezes o indivíduo tem uma dor de garganta e começa a observar ínguas no pescoço. E às vezes, em condições mais graves, quando ele desenvolve tumores cancerígenos, em alguns tipos, as ínguas podem aparecer em várias regiões do corpo, então não caracterizando um bom sinal. Sempre que aparecer uma íngua e não houver nenhum corte próximo, deve-se procurar um especialista para fazer uma boa investigação. Por que é que nós estamos apresentando o sistema linfático junto ao sistema circulatório? Porque sem o sistema linfático, o sistema circulatório não funciona adequadamente. Ou seja, quando você remove o sistema linfático, imediatamente, se for aqui do braço, o braço incha.
fica extremamente inchado. Se remover da perna, a perna fica extremamente inchada. Quer dizer, esse é líquido que sai e fica no tecido. E esse líquido que sai e fica preso no tecido faz falta dentro do sistema circulatório. Então, são sistemas complementares em atividade, salientando ainda que esse sistema linfático está muito vinculado ao sistema de defesa. Quando ele fala de órgãos humanos, então nós temos vários órgãos e cada órgão tem a sua célula específica, com formato diferente, com composição química mais ou menos parecida, mas organelas com funções diferentes. Nós temos atividade de receptor diferente, resposta hormonal diferente, para cada uma exercer essa função. E essa apresentação que eu faço para vocês de linfático, hematopoético ou hemático, órgãos e células, é porque ele vai entrar agora numa terminologia bastante especializada. Portanto, isso vai facilitar um pouco mais a nossa compreensão. Então, representando o sistema hemático no corpo humano, sistema circulatório, tá? E os órgãos que produzem o sangue, o conjunto das energias circulantes do psicossoma, ou seja, do nosso corpo, energias essas tomadas pela mente, tomada pela mente através da respiração ao infinito reservatório do fluido cósmico, é para ele que se encontra intimamente associado ao estímulo nervoso ou aparelho de comunicação entre o governo do estado simbólico a que nos referimos e suas províncias e cidadãos, órgãos e células. Então ele está dizendo que está tudo interconectado por células específicas e com funções distintas, semelhante aos diversos estados da nossa nação, com características próprias, mas que tem o objetivo comum de manter o nosso Brasil numa integridade, né? Bom, correspondendo a centros vitais do perispírito, lá nas primeiras aulas nós estudamos os centros vitais. Para quem não se lembra, coronário, que era uma região que permitia uma comunicação mais intensa com a espiritualidade, né? Os canais da mediunidade. O frontal, os canais do pensamento. O laríngeo, a nossa fala. O cardíaco, coordenando aí a nossa emoção, né? O esplênico, que é o baço e o fígado, a gente vai coordenar as energias da produção sanguínea. Vamos ter o centro gástrico, coordenando as funções gastrointestinais, e o centro genético coordenando as funções reprodutivas. Algumas religiões chamam esses centros de chakras, outras consideram como centros vitais. Mera denominação. Então, olha, correspondendo a centros vitais do perispírito, que não podemos entender agora por ausência de terminologia adequada entre humanos, temos o eritrônio, o leucocitônio e o trombônio, ou seja, tanto quanto o sistema retículo endotelial, que são o sistema de macrófagos. O que ele vai mostrar para a gente? Eritrônio, leucocitônio e trombônio, ele se refere aos precursores das células no perispírito, porque esses precursores vão dar origem às células sanguíneas que serão chamados de eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, e diversas outras que são chamadas de glóbulos brancos, né, que nós temos monócito, nós temos linfócito, basófilo, eosinófilo, plaquetas que estão ligadas à coagulação, tá, que ele chama de trombônio, e neutrófilos também, que são glóbulos brancos. Então, basicamente, nós temos glóbulos vermelhos em maior quantidade que transportam o oxigênio, e tem a tal da hemoglobina, né, que mantém a nossa energia. E essas células aqui todas são células, glóbulos brancos, faltou aqui um macrófago para mostrar para vocês, e as plaquetas pequenininhas que fazem parte da coagulação. Então ele fala já que no perispírito tem o eritrônio, o leucocitrônio, que vai fazer essas células brancas ou leucócitos, e o trombônio, que vão dar origem então às plaquetas,
no sistema e o sistema retículo endotelial. O que é o sistema retículo endotelial? Quando você tem uma célula de defesa que não estava desenhada aí, madura, chamada de macrófago, ela vai, capta a bactéria e destrói a bactéria, pega o vírus, engloba esse vírus e destrói o vírus e nos dá resistência a esse monte de elementos a que estamos expostos, tá certo? Esse sistema forma o sistema retículo endotelial. Quando ele está ativado, destruindo aqueles vírus que alguém espirrou perto da gente, numa área de 2 metros, capaz da gente respirar isso, inspirar e botar para dentro, os nossos macrófagos ativados recebem essa denominação e entram numa intensa luta com esses micro-organismos, produzindo aí reações imunológicas que garantem a nossa saúde. Os gânglios linfáticos que eu falei para vocês, dos linfonodos, nessas regiões é onde eu tenho uma grande quantidade dessas células, dando então nascimento ao plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue. As coletividades corpusculares das hemácias, que são as células vermelhas, dos leucócitos, que são as células brancas, dos trombócitos, que estão envolvidos com as plaquetas, dos macrófagos e linfócitos, que são células de defesa, a se dividirem através de numerosas famílias em trabalho incessante, desde as usinas geratrizes do baço, tá, local de intensa mobilização de células sanguíneas, e da medula óssea, região também que nós produzimos muitas células sanguíneas, o fígado e dos gânglios, até o estroma dos órgãos. O que é o estroma? É a sustentação. Numa analogia bem grotesca, o que é que nos sustenta contra a gravidade? Qual que é o nosso principal tecido de sustentação? Os ossos. É um sistema de sustentação. Então as células, elas também têm um sistema de sustentação. A isso ele chama de estroma, tá certo? Reconhecendo, então o que ele faz? André Luiz faz uma apresentação biológica do corpo, porque a pergunta era: o passe interfere com a medicina humana? Né? O passe vai interferir com os corpos humanos? E ele está respondendo, mergulhando no aspecto fisiológico e histológico, para chegar, enfim, à resposta que a gente gostaria de ver, né? Reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente, com muito mais amplitude e eficiência, atuará ele sobre as entidades celulares do estado orgânico, particularmente as células sanguíneas e as histiocitárias, ou seja, são aqueles macrófagos inativos, antes deles entrarem em atividade para coletar bactérias e vírus. Então, quando ele está inativo, eu chamo ele de histiócito. Quando ele entrou em atividade, eu chamo de sistema retículo endotelial. Só questão de terminologia. Quer dizer, se eu estou com um problema de saúde, eu preciso melhorar a minha defesa, o passe vai requisitar a formação de células sanguíneas, porque essas células vão captar mais oxigênio, vão entregar mais oxigênio ao tecido e o tecido fica mais fortalecido, consegue produzir mais energia. Tanto isso é verdade que quando você tem uma perda de sangue, perde células vermelhas, você se sente extremamente fraco. E é um dos problemas da terceira idade que o idoso faz anemia frequentemente, diminui o número de células vermelhas e a pessoa fica enfraquecida. Está faltando célula vermelha, cujo objetivo é transportar o oxigênio no tecido. E o oxigênio no tecido sofre uma reação química que dá energia. Então, quem tem pouca célula vermelha tem pouca energia. Fica mais cansadão, não aguenta subir ladeira, não aguenta fazer exercício, quer mais ficar deitado o tempo todo por um cansaço presente, tá? Então, se você está com a saúde debilitada, o passe vai requisitar a atividade dessas células vermelhas para a formação dessas células e vai convocar os macrófagos que estão em atividade para aumentar as suas defesas corporais, aumentando a sua resistência. Então, determinando-lhes o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos. O que é isso?
Você tem um macrófago que vai pegar um vírus. Vou lá, peguei o vírus da gripe H1N1 deste ano de 2018. Vou analisar esse vírus e vou estimular as células que são parceiras na atividade imunológica a produzir uma molécula marcadora que toda vez que esse vírus entrar, essa molécula vai sinalizar: opa, o vírus chegou. De uma forma bem simples, eu estou traduzindo isso para vocês. O vírus antigo de 2018 voltou aqui em 2022. Então, na gripe de 2022, vem o vírus de 2018. O seu corpo, que já pegou aquela gripe ou já foi vacinado, já reconhece e já liquida. Em 2022, você não vai repetir aquela gripe se foi o mesmo vírus. Daí a importância da vacinação, né? Que hoje está muito em moda, né? Não vacinar, porque eu vacinei e peguei gripe. Não pegou gripe, o vírus já estava incubado. Você ia manifestar a gripe de qualquer forma, entendeu? Mas você tem dentro daquela vacina, não é um vírus só, é um pool, é uma amostra de diversos vírus. Ou seja, você desenvolveu a gripe por um vírus, mas você estará protegido contra os outros. Em todas as situações, a vacinação sempre é uma recomendação, porque vai melhorar a atividade imunológica da mesma forma que um passe, tá certo? Então, ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção de processos patogênicos, por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Mas eu lavo minhas mãos com aquele sabonete que é antibacteriano. Eu tomo banho com aquele sabonete que é antibacteriano. Grande bobagem. O que vai acontecer? Você usa um produto antibacteriano, as bactérias que fazem parte do seu corpo, ou que frequentemente você tem contato, vão desenvolver um mecanismo de resistência a esse sabonete. E começa a desenvolver resistência a muitos antibióticos. Quando efetivamente você ficar doente e a bactéria que for a causadora dessa doença requisitar um antibiótico específico, você pode ter desenvolvido resistência graças a esse uso desse produto sem que haja necessidade. Agora, não se iluda que as bactérias estão só nas mãos, né? As bactérias estão em qualquer alimento que você pega e coma. Quando você pega, por exemplo, farinha, se você pegar farinha de trigo, colocar dentro de um copo com água, mineral, torneiral, do jeito que vocês quiserem, misturar essa farinha de trigo, pó seco, não tem nada contaminando teoricamente, e deixar com um paninho tampando um copo, 4, 5 dias depois ela fermenta. Os próprios micro-organismos que estão ali dentro vão se multiplicar em contato com aquela água e vão fazer um fermento de pão. Você não precisa comprar fermento para fazer seu pão, se você quiser. O pessoal chama famoso pão de Cristo, né? Fermentação, chama o processo de fermentação natural, que algumas teorias nutricionais pregam. Então, os próprios alimentos têm a sua carga microbiana e nós colocamos para dentro. Mas então, por que eu não adoeço? Eu não adoeço porque minha mente está em equilíbrio, o meu sistema hemático está em equilíbrio, o meu sistema de defesa está em equilíbrio e ele vai lá e as células combatem isso. Mas, bom, então eu lavei muito bem meus alimentos, eu escovei, tirei tudo. Ótimo, a escovação é um excelente processo de limpeza, porque remove pelo atrito bastante da carga bacteriana, né? Mas e no ar? Eu estou respirando no ar ovo de verme, eu estou respirando bactéria, eu estou respirando vírus. E aí, isso está entrando. Então, o sistema imunológico estando em condições e o sistema sanguíneo em condições, nós temos uma boa resistência aos nossos organismos, ao nosso organismo, tá? Então, olha lá. Na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos, por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático, ou seja, no perispírito.
a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. Então, quando está numa situação, vai dar esse ou vai dar aquele político e eu vou ficando enlouquecido, é só esse assunto que passa na minha cabeça 24 horas, eu não vou aceitar a derrota daquele outro candidato. O que vai acontecer? Eu tenho que aceitar, se eu estou no processo democrático, eu vou me enfurecendo, a minha resistência moral vai caindo. Não, porque tem que ter uma revolução, que tem que ter uma revolta, que tem que dividir o país, que tem... Bom, estou escorregando moralmente, a minha defesa vai baixando, fim do processo, quem fica doente sou eu. E o resto todo mundo faz as pazes, tá? Então, provocando causa de sofrimento no veículo carnal. A dor, portanto, dessa ou daquela forma, é sempre uma situação de alarme ou emergência, mais ou menos durável no império orgânico, requisitando o socorro externo da medicina, do corpo ou da alma, na execução do alívio ou da cura. Muito bem, que tipo de passe que nós temos? Tem um livro chamado O Passe, que nós tivemos a oportunidade de estudar nessa casa de Jacob de Mello, há 1000 anos atrás, né, Dr. Lelis? Lembra disso? A gente estudou esse livro e traz lá os tipos de passe. O que a gente tem? O passe magnético, quando o médium doa o fluido vital dele. É o fluido encarnado. Isso é o passe do passista. Ou você pode ter a espiritualidade doando o fluido espiritual, que é chamado passe espiritual, que nós temos aqui na terça-feira na casa, após a palestra, né? Antes do trabalho mediúnico. E às vezes, como acontece na segunda, nós temos um passe misto, em que o médium doa o seu fluido vital e a espiritualidade doa o fluido espiritual para melhorar a saúde dos indivíduos. Então, a gente tem aqui o processo de cura se estabelecendo, tá? Podendo se estabelecer nas 3 situações. Lógico que a sintonia do médium aqui determina muito essa questão do que ele está doando para esse indivíduo. Se ele for doar algo que não é útil, é óbvio que ele vai dar trabalho para a espiritualidade, mas essa inocente criatura que aqui está sentada vai ser protegida, tá certo? Então, se não tiver condições de dar o passe, é melhor não dar trabalho, né? Abstente. Na próxima semana vem com uma vibração melhor para realmente ajudar, porque a resposta de André Luiz vai concluir com a gente que pelo passo magnético, no entanto, notadamente aquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico nessa ou naquela contingência se recomponha para o equilíbrio indispensável. Então eu vibrei durante o dia, porque à noite eu vou dar um passe, ou em algum momento eu vou dar um passe, eu mantive o meu padrão de elevação em termos da prece, bons pensamentos, eu recebo nessa câmara de passe previamente preparada pela espiritualidade ou aquele ambiente em que eu tenho que atuar, eu recebo, sento alguém doente, eu passo a minha energia, o meu magnetismo para aquela criatura e a criatura se sente renovada, sai da casa espírita animada. Saindo da casa espírita animada, ela recobra o bom ânimo e as células reagem e começa o processo de cura. Então, o passe magnético vai influenciar os milhões de células. E eu sempre falo, a duração do passe em torno de 7 dias. Tem que repetir a presença na casa espírita ou no passe a cada 7 dias. Isso foi cientificamente comprovado. Mas não só em ratos, foi comprovado em células bacterianas. Eles fizeram um experimento, já falei isso em outras oportunidades, não me lembro se falei neste grupo. Pegaram células de bactérias, colocaram em meio de cultura próprio, em diversas plaquinhas de cultura. Algumas pessoas davam passe pensando, o passe é bom, bactéria tem que morrer.
faz mal para a saúde. A outras davam um passe pensando nos problemas do dia a dia, de um filme, e o outro escutava, fazia uma meditação simples. O que acontecia? Exceto naquela em que o passista pensava, bactéria é ruim, traz doença, tem que morrer, nas outras as bactérias continuaram crescendo normalmente. E nas bactérias que tomaram o passe, que tinham que morrer, elas pararam de crescer. Por quanto tempo elas pararam de crescer? Por 7 dias. Depois de 7 dias elas voltaram a crescer normalmente e as outras continuaram crescendo. Então eu entendi o que a entidade amiga fala na nossa casa, no trabalho de cura, que hoje coincidentemente ela repetiu. Alguém falava, olha, eu passei bem a semana, mas hoje eu piorei muito. E a entidade amiga colocou, é normal que no dia do retorno as intercorrências surgem. Quer dizer, aquele efeito magnético já foi. Então tomou o passe, você tem uma semana para ativar esse sistema circulatório, sistema de defesa e botar bom ânimo nessa semana. Hora que a alegria estiver acabando, já vem de novo na casa espírita, já toma outro passe e assim a gente vai regenerando. Assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração das forças humanas. E orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética à disposição de todos os espíritos que desejam realmente servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de auto-reajustamento, compreendendo-se, porém, que se o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime, todos estamos condicionados à justiça a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna. Justiça que preceitua conforme o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja dado isso ou aquilo a cada um segundo as suas obras. Cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossa orientação todos os dias, e por isso todos os dias será possível alterar o rumo de nosso próprio roteiro. Tem uma frase que é muito comum, o sucesso se constrói diariamente, da mesma forma o insucesso, né? Ele está querendo dizer isso. Aí, na última questão desse capítulo, qual é a velocidade da emissão fluídica do passe? Quer dizer, tem que ficar muito tempo lá com a mão? Será que é necessário tudo isso? A questão envolve, na base, o estudo da partícula do pensamento em sua composição de estrutura e potencial, para o que ainda não possuímos qualquer recurso nas definições humanas. Mas nós podemos deduzir que se está na velocidade do pensamento, a transmissão dessa energia é extremamente rápida. Então nós não precisamos ficar com aqueles processos extremamente demorados, cheios de trejeito. Isso a gente observa, a entidade amiga dando o passe, é extremamente rápido, não dura 30 segundos, já resolve o problema e o indivíduo já sente as melhoras, tá certo? Não que os passes têm que ter 30 segundos, tá certo? Não vai dizer que vão sair falando que a Elza disse que o passe tem que ter 30 segundos, não. Mas também os passes extremamente demorados, eles não é isso que vai fazer a maior ou menor eficácia, né? Vai ser, sim, a qualidade do fluido e do pensamento que a gente vai emitir. Agora vem um capítulo bastante curto, só rapidinho. É mais uma questão que dá para a gente abordar hoje, que é o 16º capítulo, Determinação do Sexo. Como devemos encarar a possibilidade da ciência humana patrocinar a determinação do sexo no início da gestação? Ou seja, nós podemos mudar o sexo no início da gestação? É a pergunta que ele está fazendo. É salutar que isso aconteça? Podemos fazer isso livremente? Quando você, dependendo da situação, se você fizer uma hormonioterapia, você pode causar essa mudança sexual, tá? Com alguns hormônios específicos. Mas isso é correto? É a pergunta deles.
Compreendendo que nos vertebrados o desenho gonadal se reveste de potencialidades bissexuais no começo da formação, e todos nós somos vertebrados porque temos vértebras, ou seja, as nossas gônadas são indiferenciadas no início, então nós temos as gônadas com capacidade bipotencial, é uma glândula indiferenciada que pode dar origem tanto a homem quanto a mulher. Se houver esse fator CRY, nós vamos ter o desenvolvimento de testículo, e se não houver, desenvolve-se ovários e sai o sexo feminino. Então a determinação está aqui, tá? Nessa substância ligada ao Y, que vai determinar a produção ou não de testosterona. Então ele diz que é claramente possível a intervenção da ciência terrestre na determinação do sexo na primeira fase da vida embrionária. Contudo, importa considerar que semelhante ingerência na esfera dos destinos humanos traria consequências imprevisíveis à organização moral entre as criaturas, porque essa atuação indébita se verificaria apenas no campo morfológico, impondo talvez inversões desnecessárias e imprimindo graves complicações ao foro íntimo de quantos fossem submetidos a tais processos de experimentação, positivamente contrários à inteligência que reflete a sabedoria de Deus. Ou seja, eu quero um menino, vou lá, me submeto a um procedimento que faz uma reversão de sexo e dá origem a um garoto, quando a psicologia daquele perispírito é feminino. E aí a gente teria muito mais conflitos do que a gente está tendo hoje, né? E o planejamento também. Exatamente isso. Então isso traria consequências, tanto que ao procurar isso na literatura, não achei muita coisa não, só uma citação que é possível fazer essa reversão já no começo da gestação, utilizando-se de alguns hormônios. Basicamente isso, tá certo? Você disse que 58, né? Mas hoje se faz, né? Sim. Lembra do galo, a experiência do galo e da galinha que a gente comentou aqui? Que a galinha passa a cantar feito galo, dependendo o estímulo que a gente dê. Então é possível fazer isso. Quando a gente falou já no capítulo, na primeira parte, essa questão. Mas e a mudança do sexo quando você faz na vida adulta? Porque hoje há cirurgias, né? Isso faz a gente refletir um pouco sobre isso. Porque hoje há cirurgias de transformação da sexualidade, em que órgãos masculinos são verdadeiramente mutilados. Se vocês entrarem no Google e procurar imagens sobre uma cirurgia, ou até mesmo vídeos sobre cirurgias de mudança de sexo, você vai se perguntar como é que o sujeito se submete a uma mutilação dessa extensão. Eu acho apavorante, né, o estrago que se faz. Mas para fazer um ajuste à psicologia, né? Um ajuste do corpo à psicologia. Isso é coisa que a gente ainda não tem uma resposta da espiritualidade clara. Certa vez eu ouvi o Divaldo se manifestar em um seminário, muito tempo atrás, que se você tem um corpo feminino e uma psicologia masculina, respeite o corpo, por conta do programa espiritual. Na realidade, o corpo vai refletir que experiências que você teria que passar. Se nasceu num corpo feminino, é que você precisa passar as experiências na condição de mulher. Não sei qual é o posicionamento atual deles sobre isso, porque a homossexualidade não deixa de ser uma forma de amor também, né? E a gente não pode desprezar isso.